mais um episódio do Direto da Fonte. A gente sabe que esses podcasts estão dando o que falar, né? Ainda bem. O Direto da Fonte é bom demais, né? Porque a gente corta muito atalho, não é, Dani Ducha? Estou aqui com a Dani Ducha. Já a gente vai apresentar os nossos convidados, mas deixa a gente falar sobre o tema de hoje. O Direto da Fonte vai falar naturalmente sobre saneamento, porque essa é uma questão que a gente ficou tanto tempo em silêncio sobre todos os aspectos que a gente precisa abordar muito para contar as novidades. E principalmente porque nasce dentro da AGEA, não só de Timon, Teresina, mas do Piauí, um movimento que eu acho muito relevante, muito importante, que é o Saneamento Salva. Você que acompanha a gente, acompanha as redes da AGEA, você sabe que teve um super evento onde muitas instituições, comunidades, ONGs, meios de comunicação. Exatamente, o Drauzio Varela veio ao Piauí para falar sobre a importância do saneamento. Gente, foi um evento realmente incrível para entrar na história do saneamento. E foi o lançamento do Saneamento Salva. E hoje a gente vai se aprofundar na importância do Saneamento Salva, porque a gente está mais da metade da terceira década do século XXI. Gente, 2026. Né? Se você ainda não se percebeu, não se localizou no século, é sobre isso. E o saneamento ficou em silêncio durante muito tempo. E a gente está numa página que ele tem muita, mas muita importância, e eu acho que salva de verdade. A gente vai contar aqui mais uma vez por quê, não é, Dani? É isso mesmo. A gente vai contar um pouco sobre as políticas que ampliam esse acesso ao saneamento. Sim. E a gente tem aqui 2 convidados maravilhosos que vão falar com a gente, não só sobre as políticas públicas, né, que ajudam nessa ampliação, nesse acesso, nessa facilidade, mas também vão contar um pouquinho suas histórias de vida. Sim, porque tem tudo a ver, e eu acho que você vai se encontrar muito nos depoimentos pessoais que eles têm em relação ao saneamento, além das informações que são muito importantes também. É isso mesmo, e a gente está aqui com 2 convidados super especiais. Temos aqui André Santos, que é jornalista, pedagogo, tem especialização em pedagogia empresarial e amplia experiência em gestão pública e articulação institucional. Ele é natural de Piripiri, daqui do Piauí. Eu vim de Piripiri. Residente em Teresina desde 95 e construiu sua trajetória na promoção dos direitos humanos, da educação, da cidadania. Atualmente ele vem atuando como coordenador institucional nas concessionárias, né, Águas de Teresina, Águas de Timon, Águas do Piauí, sendo responsável pela articulação com órgãos públicos, lideranças, instituições, além de apoiar projetos de impacto social. Sei nem o que eu vou perguntar para ele depois desse currículo aí, não, gente? E a gente tem aqui Regina Souza, professora, ex-senadora, ex-vice-governadora, a primeira mulher a governar o estado do Piauí, natural de União, nasceu em uma família de agricultores, foi quebradeira de coco, babaçu na infância, bancária, sindicalista antes de ingressar na vida política. Sua trajetória é marcada pela defesa das políticas sociais, da inclusão, dos direitos humanos, da justiça social, consolidando-se como uma das principais lideranças políticas do nosso estado. E sejam bem-vindos. Um marcador, né? Acho que a sua história é muito bacana, porque a gente vê a mulher ocupando espaços que a gente nunca ocupou, e você é parte dessa história, dessa narrativa feminina. E também eu acho que por tudo que vocês viveram em particular. Mas eu queria já começar com a professora Regina, porque antes da gente entrar nos aspectos de políticas públicas, do que tem sido importante para a AGEA alavancar a questão do saneamento, que salva aqui, não só em Timon, em Teresina, mas em todo o estado do Piauí, eu acho que tem uma experiência de vocês com pessoal de saneamento que conversa muito com o Piauí, com o Maranhão, com o Brasil inteiro, e eu queria começar por aí. Super bem-vinda, aliás, bem-vindos, né? Mas super bem-vinda você particularmente. Vamos começar por você, por sua experiência com esse tema. O tema, quer dizer, eu tenho a experiência da falta d'água, né? De ter sido uma menina da roça que carregava água na cabeça, em cabaças, né? Ou latas. E ia buscar longe. Comum, não é, professor? Ia buscar longe, num poço que ficava longe, puxar água no poço, eu desse tamanho, puxando água no poço, morrendo de medo. Quando vinha um sapo, aí eu soltava o balde caía no poço. Eu morria de medo. Mas era essa a vida da gente, ir buscar água no poço, água para tudo. Muitas vezes se ia lavar a roupa lá na beira do poço, que era para não ter que carregar água. Então, se lavava a roupa, tudo era água de poço. E olha que era sorte de quem tinha poço. Ter um poço era o status. Porque as outras pessoas vinham pedir
para poder pegar água também naquele poço. Então, não era uma coisa simples, não. Não foi coisa de cavar um poço naquela época, era assim um acontecimento, né? Porque tinha que cavar o poço e colocar, furar até uma pedra para poder minar a água, tinha que furar até chegar numa pedra lá, numa laje assim. Né? E era muito, muito doloroso a gente carregar água daquele jeito para beber, tinha que coar água num paninho na boca do pote. Né? Então, é uma experiência que eu tenho de vida também, né? E da minha vida depois de adulta, é de ver, presenciar, né, a questão do saneamento como uma coisa negligenciada. Né? Era negligenciada. A gente via quantas crianças morreram de diarreia. Né? Hoje morre menos, mas não significa que acabou o problema, mas morre menos porque teve mais acesso a uma água tratada, água potável, água, né? E aí diminuiu a diarreia, mas a falta d'água ainda é um problema sério, porque ele é regional também, tem a questão que é geográfica, né, dos biomas, tem uns que chove mais, tem outros que chove menos, tem outros que não chove. Então, isso tudo eu enfrentei nesse período e participei de lutas como vice-governadora. Foi no meu gabinete de vice que foi discutida a lei do saneamento básico no Piauí. Eu era vice-governadora e era um tema que todo mundo me cobrava. E eu disse, porque você, como sindicalista, você falava isso, então agora... Você, como mulher, passou por isso, e agora? Então, eu chamei todo mundo que podia envolver, eu não sou técnica da área, não sou estudiosa do assunto, mas todo mundo que eu sabia que podia contribuir, foi para o meu gabinete, foram várias reuniões, até que a gente chegou no projeto de lei, que foi o que foi aprovado na Assembleia, com algumas mudanças que os deputados propuseram também, claro, mas foi lá no gabinete da vice. Quando não era bem o papel da vice-governadora institucional, mas eu vi que era uma necessidade. E aí chamei as secretarias, minha autoridade, quando ela viajava, me deixava, então eu aproveitava para exercer minha autoridade de poder chamar secretários, né, todo mundo que podia contribuir para a discussão, porque era uma coisa parada, não tinha lei, imagina, foi bem ali, 2019, né, e foi bem ali. Muito recente. Muito recente, e não tinha uma lei de saneamento no Piauí. É interessante porque, assim, como é a vida, né? O que você viveu na infância, na adolescência, na sua vida que você acabou de falar, e aí foi parar na sua mesa algo que você sempre sabia exatamente a importância, como, né? Parou a questão da terra também, né? Eu era lutadora pela terra e quando cheguei no governo, a cobrança pela terra veio. As causas indo para você. Eu queria também que o André relatasse um pouco da história dele e dentro da perspectiva hoje como um profissional, né, dentro da EGEA, você lembra quando aconteceu esse estalo de você entender que você não tinha acesso a certas coisas, acesso à água, a questão também do esgotamento? Conta pra gente um pouquinho da tua história de vida. Olha, ouvindo aqui a professora, dá para entender que a nossa história casa um pouco. Porque quando a gente chegou aqui em Teresina, em 1994, vindo de Piripiri, 95, os meados de 95, a gente foi morar no Mocambinho, né, que acho que estava recente o Mocambinho que tinha sido construído, e aí eram casinhas ali, era de uma prima que cedeu pra gente, a gente foi morar, mas ali até que tinha água, né, e aí depois logo em seguida a gente foi para nosso canto mesmo ali na Santa Maria da Codipe, já era uma área totalmente diferente à época Sim. da Santa Maria da Codipe, ou seja, não tinha, ali tinha uns poços, né, que as pessoas, o município tinha feito uma distribuição, que era uma distribuição que às vezes alguns tinham seus tratamentos, outros não, mas tinha um horário, né? Então pela manhã tinha um lado que tinha água, um bairro, e pela tarde não tinha, o outro era beneficiado, né? Porque a gente chama de manobra hoje, né? E aí pela manhã a gente tinha que correr, encher as vasilhas, né, os vasilhames ali, cuidar. E pela tarde já não tinha. E eu me lembro muito que a mamãe, eu morava próximo a uma horta comunitária, e a mãe falava assim, menino, não vai gastar essa água do balde e vai banhar lá na horta, porque se tu gastar essa água... É a primeira vez que eu vejo que alguém vai à horta não para colher as hortaliças, mas para tomar banho. Se tu for tomar banho nessa água, vai ficar sem água aqui em casa. Então vão lá, vão tomar banho na horta. E sabe, saía todo mundo, os filhos ali dos vizinhos, e era aquela situação... muito interessante. E hoje eu me vejo trabalhando na área de saneamento, né? Quando a Águas do Piauí, porque a minha primeira entrada foi na Águas do Piauí, foi para a região do semiárido,
que eu atuei no início na área social, eu estava como coordenador social na época, eu observei muito o que as pessoas falavam, elas não acreditavam. Olha, vai chegar água, mas aqui teve tanta gente, aqui teve já governador, já passou isso, já passou aquilo e não vai chegar água. E em alguns lugares, né, foram muito rápidos, a água conseguiu chegar e aí as pessoas se emocionaram. E teve um dia que uma senhora me parou e disse assim: meu filho, eu tenho 76 anos, isso foi lá em São Brás, em Tanque, São Brás, o município. E aí ela disse assim: eu tenho 76 anos, eu gasto mais da metade da minha aposentadoria com água. O resto é para remédio. Sim. E hoje eu tô tomando banho de chuveiro. E aquilo para mim foi assim importante. Por quê? Porque eu me lembrei quando eu tomava banho na horta. Né? Então assim, poxa, é muito interessante hoje você fazer parte disso. Né, hoje você ajudar a construir, né? E é como a professora falou, ainda tem muito que mudar ainda, mas muita coisa foi se desenvolvendo, né? E você vai observando como as pessoas aqui do nosso estado ainda precisam, quando as pessoas dizem assim: se vir água para mim 2 vezes por semana tá bom, para você ver como é que as pessoas pensam. Se vir água para mim 2 vezes por semana tá bom. Não tinha noção do que é direito, né? Então isso pra gente ainda é um incômodo, porque a gente até fala, não é 2 vezes por semana, você tem que ligar a torneira e a água tem que sair, né? Então assim, isso é o nosso trabalho, de fazer o nosso trabalho, mas eu senti na pele o que era ligar a torneira no horário e não ter água, né? E ter que ir buscar água na horta ou tomar banho na horta para poder economizar, regrar a água ali. E isso pra gente se torna muito gratificante quando você está trabalhando nessa área e vendo toda essa expansão e esse trabalho. Nossa, eu imagino a conexão, né, com o tema diante da história de vocês. E aí eu fico pensando, professora, na questão da política pública. O território de políticas públicas, ele é um território que ele nasceu da necessidade, mas era para estar escrito nas estrelas em prática desde que nós nos organizamos enquanto Estado, enquanto nação, enquanto lugar. E aí, quando a gente pensa na política pública, a gente sempre está pensando na política pública voltada para o precário, para aquilo que existe pouco, não como um direito. Um garantidor de direito. Não como um direito, de fato. O que você pensa, como nasce a política pública, e particularmente na área do saneamento, quando é que a gente não pensa a política pública só como exatamente estrutura ou infraestrutura, mas no cerne da política pública mesmo. Tipo, defina a política pública quando a questão é saneamento e quando a questão é escassez. Olha, uma boa parte do que se conquistou, do que se conseguiu, foram as lutas do povo, né? Aquela história do povo do tempo do bater panela, mas também tinha de andar com os baldes d'água, assim, mostrando que estava vazio, que estava... Então, o povo lutou, né? Eu digo sempre isso, o principal item da conquista é a luta. Não pode ficar esperando, você vai passar sede, você não faz nada, você está sendo, de certa forma, conivente. Mas as pessoas também se acostumaram a ter o mínimo, como eu vou falar daqui agora, né? O mínimo já está bom, 2 vezes por semana já está bom. Parece que, então, parece que não tem direito. Então, o saneamento chega por essas lutas também. Claro, por vontade de alguns agentes públicos, né? Alguns agentes públicos se voltam para o essencial. O que é essencial? Porque as pessoas fazem tanta coisa, né, com dinheiro público, mas até eu me lembro muito bem que em uma época que a gente lutava pela água, inclusive pela terra e pela água, dizia assim, as pessoas diziam que por que não sai a água? Que é uma obra enterrada. Ninguém vê, as pessoas não tem visibilidade, o agente público ele quer exibir a obra dele, quer que as pessoas vejam a obra, né? Então, saneamento, água, acesso à água na torneira, as pessoas não vê, fica lá na casa, enterrado no chão, os canos. Então, as pessoas não davam importância para aquilo, porque é muito caro, inclusive, é uma das obras mais caras, que a gente sabe disso, e as pessoas não davam importância para isso. Por isso que eu falo de educação das pessoas. E a água, o saneamento tem que estar bem linkado com a questão ambiental, com a nossa casa comum, com o cuidado com a nossa casa comum, que é a terra.
o planeta. Então, não tem terra sem saneamento, como não tem terra sem os rios. Não tem. Então, precisa ter educação ambiental. Porque a gente vê também muito, por exemplo, eu visito muito periferia, né, comunidades, e aí eu sempre olho o que as pessoas pagam, quanto é que vocês pagam, porque sempre vem para a tona o assunto. Então, eu moro num apartamentinho ali de 70 metros e eu pago R$81 de água. E as pessoas, eu chego na casa das pessoas paupérrimas assim, aí elas pagam, a minha conta chegou de 180, de 200, mas o que está acontecendo? Tem um desperdício, a gente vai olhar, tem uma torneira aberta lá há muito tempo que a pessoa deixou e ficou. A gente tem coisas do comportamento da gente que a gente não presta atenção. Mas se você escovar os dentes com a torneira aberta, e é o que quase todo mundo faz, é no mínimo 5 litros de água desperdiçada ali. E você está jogando fora, porque você está passando a escova no dente, você está passando shampoo no cabelo, você não precisa estar com o chuveiro aberto. Você molhou o cabelo, passou o shampoo, depois você abre o chuveiro para tirar o shampoo. Então, essas pequenas coisas tem que dizer para esses meninos, essas meninas que estão na escola, que as crianças de saneamento salva, é a vida deles, é o plano, vai salvar o planeta. Eu digo sempre, minha gente, quem salva o planeta é a sociedade civil. Eu estou com toda essa campanha, inclusive, de reflorestamento, dessas coisas tudo assim, mas não de aquela coisa de pousar para fotografia ou para fazer um vídeo. Não, é uma conversa. Eu vou para lá para conversa. Nada de mídia, nada de conversar com as pessoas. E a receptividade é ótima e o resultado também. O pessoal, eu saio da palestra, das coisas, aí depois eles ligam, mandam foto para mim, fui pegar a muda em tal lugar, já estão plantando. Eu já levei muda para outros lugares, e eles mostram o campo plantado. Isso é educação ambiental. Eu me chamo para esse negócio. Esse é o tipo do rolê que eu quero fazer. Então, essa é a educação ambiental verdadeira. E nós temos o campo próprio, que é a escola. Eu ensino esses meninos que vão ensinar para os pais, para a família, o que fazer para ajudar, porque o desperdício é grande por parte da empresa também. Porque muitas vezes você tem um vazamento enorme e demora muito para se fechar. E aquela água é tratada, gente, desperdiçada. Então, quer dizer, a educação ambiental vai ajudar a salvar o planeta, a salvar a vida da gente, né? Se todo mundo se envolver, se todo mundo sentir que essa casa é nossa, essa terra, o planeta é a nossa casa comum, como dizia o Papa Francisco nas suas encíclicas. Então, precisamos olhar este lado, porque a política pública vem a partir da pressão, vem a partir da vontade mesmo do governante. Tem governante que coloca como pauta principal a questão do saneamento, mas como ela é cara, é muito mais fácil você conseguir dinheiro para fazer um calçamento. Mas calçamento não é saneamento, né? Calçamento é uma melhoria da vida das pessoas pela poeira, mas você não está saneando, porque a doença vai continuar acontecendo tudo. Não, então, mas é mais fácil eu conseguir dinheiro para fazer um calçamento, para fazer um asfalto, que o pessoal adora asfalto. É impressionante. Eu, que como governadora, quando fui, eu vi, meu Deus, eu ia inaugurar um quintal produtivo que custou R$130 mil. Eu falei, mas gente, isso aqui vai mudar a vida dessas famílias tudinho aqui. Então, eu considero que essa obra aqui é mais importante que aqueles 7 milhões de asfalto que eu vou inaugurar daqui a pouco. Né? Logo dali, eu ia inaugurar um asfalto de 7 milhões. E eu tinha gasto 130 mil no lugar que tinha galinha, que tinha peixe, que ia sustentar aquelas famílias. A vida das pessoas. Porque também o asfalto ele escoa a produção. Né? A senhora deu uma cutucada muito boa. E aí eu queria puxar para o André, para ele falar para a gente também um pouco desse trabalho que eles têm que fazer, que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho de ação, de conscientização, né? Porque a professora falou até sobre a conscientização dos próprios usuários, da forma de usar a água. Quais são os programas que vocês têm, que vocês conseguem suprir essas necessidades e tentar, né, remediar esses pontos que ainda são, né, alguns pontos de deficiência? Bom, a professora até falou uns pontos interessantes com relação à educação, né? Tudo se começa na porta através da educação também. E aí nós temos o Saúde Nota 10, que é onde a gente começa a inserir na educação, né, com material didático, levando para as escolas, ensinando os alunos. Temos o Portas Abertas, onde a gente leva as escolas, os alunos, para conhecer uma estação de tratamento. No Saúde Nota 10, eles entendem a importância da conscientização do uso da água, de como usar, né, de como regrar, inclusive, né? Você sabe que ali é uma água que ela foi tratada, é potável para consumo humano.
né? E aí, através disso também, a gente conscientiza até a questão dos vazamentos em Teresina. A professora pontuou uma coisa interessante com relação aos vazamentos, porque é um desperdício. E aí é de responsabilidade da concessionária, mas também de todos nós, né? Você passa no vazamento, eu te digo que era muito interessante, antes de eu estar na concessionária, antes de eu ter esse pensamento diferenciado, como eu passava pelo vazamento e eu falava assim, olha, meu Deus, um vazamento. Hoje eu passo, tiro foto, eu ligo mando para a empresa, eu vou avisar, porque eu penso logo, poxa, aqui a pressão diminuiu. Me arruma seu telefone depois? Vou lhe mandar. A pressão diminuiu, alguém está ficando sem água, né? Então muda todo o nosso conceito, né? Então assim, logo ali a gente, às vezes quando eu estou passando na rua, tem alguém no carro comigo, eu volto para tirar a foto do vazamento. Meu irmão, tu tá de folga. Eu disse, não tem folga. Saneamento não tem dia nem hora. Porque aquele vazamento pode estar fazendo com que alguém deixe de receber aquela água tratada, né? E aí tem os nossos canais, né? Tem o 0800, que é importante que as pessoas liguem, digam, busquem ali informar onde está a localidade daquele vazamento. Temos os nossos aplicativos, o app Águas, que pode também ali você estar informando, né? Ali onde é que está o vazamento, qual é o problema, para que a nossa empresa possa fazer essa correção rápida. Muito bom. Eu vou continuar com o André, e aí eu vou lhe dar a honra de perguntar também para a professora Regina. André, a tarifa social, ela chega como forma de trazer dignidade, né? Assim, a própria questão do saneamento, ela é uma política pública. E dentro do contexto de saneamento salva, que é o tema do nosso podcast agora, dessa edição, desse episódio direto da fonte, é super importante que as pessoas saibam também desse direito. Eu queria que você falasse tudo sobre tarifa social. As pessoas sabem que elas têm direito. Quem tiver Bolsa Família não pode ser beneficiado com tarifa social. A professora Regina também pode complementar em relação a isso. Vocês dois podem falar sobre isso, porque tarifa social é algo que você exatamente conhece a lei, sabe quando foi criada, sabe os benefícios dela. Então, a professora pode falar do ponto de vista da importância da lei, muito provavelmente, e você falar do ponto de vista da AGEA. Qual é a força que ela traz e a dignidade para dentro do trabalho de vocês? Bom, vamos começar por tarifa mesmo, né? A tarifa, as pessoas dizem assim, a concessionária, por ser uma empresa privada, ela quer lucrar, quer ganhar muito dinheiro, a conta de água é cara. Na realidade, não, nem tanto. A gente quer um cliente que possa pagar. Não adianta eu ter um cliente que ele vá consumir tantos metros cúbicos e não vai ter condições de pagar. Por quê? Porque vai ter o corte e ele vai tentar se conectar de outra forma. Então, esse é o primeiro ponto. A concessionária quer clientes com tarifas a quais eles possam pagar. E o importante também é a questão da tarifa social, né? A empresa tem essa tarifa social, as pessoas que recebem BPC, né, que recebem o Bolsa Família, elas têm total direito, né? É uma forma fácil de se conseguir, né? Não precisa de nenhuma intermediação. Através do 0800, você pode ali enviar as documentações, solicitar a tarifa social. Nós temos também equipes, principalmente agora que recentemente entramos no interior do estado, as equipes elas fazem um mutirão da tarifa social junto com o serviço social da empresa, onde a nossa equipe vai aos finais de semana em escolas, chama uma comunidade para essa comunidade entender se ela tem aquele direito à tarifa social, né? E aí a gente conclama toda a população, quando tiver um mutirão na sua cidade, vá se informar. Não, eu não tenho direito. Quem sabe você pode ter esse direito? Quem sabe você atende os critérios e a sua conta ela é reduzida em 50%, né? Porque na realidade, como as pessoas dizem, o relógio, o contador, ele está ali para justamente tentar uma forma de educar as pessoas, até como a professora falou, pela questão do consumo. Às vezes a pessoa deixar uma torneira aberta, às vezes a pessoa vê um vazamento dentro de casa e não querer corrigi-lo, né? Tudo isso é uma forma de tentar fazer com que as pessoas entendam a importância dessa água que está sendo utilizada, né? Eu vejo muitas vezes, mas a gente passa a ver uma pessoa lavando a calçada. Isso me incomoda muito. Por quê? Poxa, é uma água tratada, é uma água que muitas pessoas estão necessitando dela para aquele consumo, e a pessoa está ali conversando com a vizinha, lavando sua calçada e tendo um desperdício enorme. E aí quando chega
a fatura de água, as pessoas acabam reclamando. Mas, voltando para a tarifa social, isso é muito importante, né? Hoje em dia, no Piauí, nós temos aproximadamente 43 mil pessoas que já estão dentro da tarifa social. Mas pouco, não? Muito pouco para o tamanho do Piauí, né? Em torno do Piauí, provavelmente nós teremos em torno de 30%, chegaria-se até 30%, né, dessa população com a tarifa social. Então, ou seja, de um Piauí o tamanho que nós temos, né? Então falta muita gente ainda a buscar esse direito, né? Aqui em Timon nós temos 9.000 pessoas, 9.500 pessoas dentro da tarifa social. Em Teresina nós temos, 30 mil pessoas. Então essas pessoas, elas podem buscar esse direito da tarifa social, né? Como que elas se informam? Onde buscar? E aí é muito fácil, você pode entrar através dos nossos canais, que é o 0800 223 2000, ou no app Águas, que você pode buscar todas as informações, encaminhar suas documentações. A produção já está colocando aí nos caracteres para o pessoal o número do telefone e o restante das informações. Então, encaminhar as documentações e lá, né, a nossa equipe, né, do comercial vai fazer essa análise e aí, logo em seguida, você já tem ali o resultado para saber se você tem o direito. E aí, tendo o direito, a sua tarifa vai vir com um desconto de 50%. Eu queria perguntar para a professora como que os órgãos podem contribuir para a maior divulgação, né, dessa tarifa. Sim. Porque a gente tem também uma correlação da necessidade da tarifa com a falta de informação. Total. Né? Então, muitas famílias que precisam dessa tarifa não sabem dessa tarifa ou precisam ser informadas, né? Como que pode ocorrer essa parceria? É verdade, isso é notório. A gente acha que as pessoas estão conectadas, não estão? Você diz, acesse o site do MDS. Coitado, sabe nem o que é site? Muito menos o que é MDS. Então, é isso que eu brigo muito com a comunicação do Ministério. Quando eu estava na SASC, eu tinha pegas enormes com o próprio ministro. Mas não adianta botar para a pessoa acessar o site, ela não sabe. Cortar o Bolsa Família da pessoa. Ela não sabe por quê. Aí a pessoa diz assim, se suspender seu Bolsa Família, acesse o site. Não vai acessar nunca. Então, por isso que a SASC, eu tive lá 2 anos, a SASC tem um programa, ela monitora todas as ações dos municípios em relação às políticas sociais do governo federal e do estadual. Então, a SASC tem programa de visitas. Então, por isso que a gente fez parceria, inclusive, com a Água de Teresina. A gente teve reuniões boas lá, porque a SASC tem um programa, ela chama Buscativa. É aí onde as pessoas estão. Então, se a pessoa cortou o Bolsa Família, a SASC vai achar aquela família lá na comunidade. A gente tem comunidade que fica a 80 quilômetros da sede do município. Então, é impossível ela vir na sede do município saber por que cortaram o Bolsa Família. O município é quem tem que ir a ela. Agora já tem muitos equipamentos móveis, né? As vans que vão. Todo município está recebendo van. Acho que falta pouco isso para receber, que é só para isso, fazer a busca de tudo. Não é só também da tarifa. Mas se eu vou fazer a busca ativa pelo Bolsa Família, eu tenho que incluir também a tarifa social Você acha que a tarifa social ela tem que estar nesse combo de informações que as pessoas têm direito a saber? Exatamente, porque elas são exatamente o que chama aquilo, a gente diz, o CAD único é imenso, tem mais pessoas do que no Bolsa Família. O Bolsa Família é só um dos programas. Mas a tarifa social ela não devia ter nascido já com esse processo desenhado no sentido de... Gente, de verdade, quem precisa da tarifa social, eu concordo plenamente com você, não tem acesso a essas informações. Será que isso já deveria ter sido criado junto com a própria tarifa social? Normalmente os pensadores são pessoas que estão lá no gabinete, então eles pensam que todo mundo, eles não saem. Às vezes eu digo, porque tem que fazer isso lá, não sei o quê, nunca botou o pé no lugar. Se já tivesse botado o pé lá na comunidade, sabia que não é possível aquilo. Então, é isso assim, a buscativa é uma resposta. Como teve a buscativa na pandemia, que foi muito bem sucedida. Aquelas equipes que iam correr risco, mas em todas as casas, onde fosse, nos grotões, mas foram atrás de todo mundo para vacinar. Então, é a busca das pessoas que não sabem nem que têm direito, então elas têm que chegar. Então, são 22 programas que tem no CAD único, né, que fez com que as pessoas mudassem de vida, mas não está ainda todo mundo incluído nele, porque não sabe que tem.
Não é porque não queira, ela não sabe ainda tem gente que não está no Bolsa Família e precisa e se enquadra. Então, alguém tem que descobrir essas pessoas, né? Então, por isso tem essa parceria, não sei se continua, mas tem a parceria da SASC com a Água de Teresina e da SASC com a Equatorial. A Equatorial está bem mais longe, né? Porque começou primeiro também, mas são programas de governo. O governo federal paga essas empresas também, não é de graça também não, né? É o tal do subsídio. Então, precisa que se olhe para quem está lá na ponta. Eu digo sempre, gente, o que eu faço, tudo que a gente faz, só tem sentido, só tem sentido se mudar a vida das pessoas. Para mudar a vida das pessoas, você tem que conhecer as pessoas, tem que ir lá, tem que ir até elas. As prefeituras têm muita dificuldade, mas está melhorando muito, porque o governo federal também está botando dando possibilidade delas irem. Né? A pessoa passa 3 meses, eu encontrei uma senhora aqui em Teresina, uma senhora, 3 meses sem receber o Bolsa Família, e ela me dizia, dona Regina, eu vou lá e diz, está em andamento, está não sei o quê. Tá? Aí eu fui atrás, no mês seguinte ela voltou a ter a Bolsa Família dela. Mas ela mesma disse que ia desistir. Ela foi lá 3 vezes, só me disse que está em andamento, Então, o respeito. O povo, ainda tem um povo ainda que precisa pegar na mão. Agir. Acho que a comunicação ela é um pilar, né? Uma vertical importante dentro de qualquer projeto, principalmente esses em que são urgentes, né? E aí você, como head de comunicação institucional da AGEA, é possível pactuar isso no sentido não só de informar o direito das pessoas com outros órgãos, com outras instituições, com outros projetos, com outras empresas, fazendo com que elas entendam que quando mais gente tiver acesso à informação, não só da tarifa social, mas da importância do saneamento, vai se entender que saneamento salva, que é o tema do nosso podcast, André? Sim, inclusive, quando a gente teve a oportunidade de estar à frente da institucional, da empresa, a gente começou a dialogar com os prefeitos, né, para levar essa importância, né? Tanto voltando aqui para a questão da tarifa social, a gente também buscou que eles indicassem os secretários de assistência social para que a gente incluísse dentro dos CRAs, né, a divulgação da tarifa social, que a gente colocasse em contato com as nossas equipes de comercial, o CRAs, porque a porta de entrada, como a professora falou, realmente é onde as pessoas buscam ali os benefícios que elas podem ter, né? E aí a gente fez esse diálogo, e isso foi um viés para que a gente pudesse fazer outros diálogos com os municípios e mostrar para eles a importância. A importância, quando a gente fala do saneamento, não é só a água, também é conectar-se ao sistema de esgoto, né? Que a gente sabe que às vezes o esgoto passa na porta de casa e a pessoa não se conecta, que é importante, porque aí volto lá no início quando a professora falou, né, quantas crianças não morreram por falta de saneamento, mas hoje ainda tem gente que lança esgoto na rua. Ainda tem gente morrendo por falta de saneamento. E ainda tem gente morrendo por falta de saneamento. Nos rios, lançando esgoto nos rios. Exatamente. Ainda. Então, assim, hoje, para você ter uma ideia, nós temos vários bairros de Teresina que têm um sistema de saneamento, mas as pessoas não se conectam, né? E aí elas preferem jogar os esgotos ali, né? Ali na calçada, ali na rua, na porta de casa, que vai com uma chuva acabar chegando ao rio, ou enfim, mais do que se conectar, né? Então, para você ver a importância que é. E aí nisso faz a gente abrir esse diálogo, né? Tanto com os prefeitos, com os vereadores, né? Com as secretarias municipais do meio ambiente, para a gente ter uma forma, não que a gente tenha que punir essas pessoas, mas que a gente tenha que conscientizar essas pessoas da importância delas se conectarem, né? A importância que é elas se conectarem à rede de saneamento, à rede de esgoto, para que a gente possa ter uma despoluição dos rios, né? Para que a gente não possa estar poluindo, e até mesmo a despoluição em alguns lugares que já são poluídos, enfim. Então isso é importante, o saneamento. Por isso que a gente leva essa matéria do saneamento salva, né? Sim. E no Saneamento Salva, inclusive, a gente teve uma história bem inspiradora de alguém que recebeu... Você lembra o nome dela? Não, era a mãe e a filha que foram para lá. A Dona Francisca. A Dona Francisca. Vamos botar a foto dela aí para o pessoal ver? A Dona Francisca e a filha,
E elas foram, tipo, a história delas foi inspiradora, né? Justamente porque relata a história dessas pessoas que receberam e tiveram o acesso, né? A gente falou muito. E elas contam como isso mudou a vida delas, né? E a gente sempre acha que o que muda a nossa vida está em outra dimensão, né? E a gente está ali no campo do básico ainda, né, professora? Dentro da tarifa social, por exemplo, tem uma redução ali de um valor que pode ser um diferencial para aquela família. Quando existe o acesso ao saneamento e até ao esgotamento, muda a qualidade de vida, como a gente falou por aqui, né? Contem pra gente, assim, se vocês conhecem alguma história direta de pessoas que realmente conquistaram essa dignidade com esse acesso. A gente pode começar pela professora, né? Eu acho que a minha família é simples, né? A gente começou lá em casa, gente. Todo mundo mudou. Fala que eu começo assim, né? A gente começar a não ter água. Depois você vai beber uma água tratada, pura. Isso é uma mudança de vida fantástica, né? Porque também, mesmo quando eu fui para a cidade, a gente não tinha água, não. Era buscando, pedindo da vizinhança, pedindo... Eu ia buscar no Rio. E o Rio, sabe como é que é, né? Recebendo todo o esgoto que tinha das indústrias ali por perto, que eu morava em Parnaíba. Então, quando a gente teve acesso ao encanamento, quando a água chegou ali, é uma maravilha, assim, uma alegria mesmo. Mas eu me lembro de Guaribas. Quando Guaribas era tida aquele tempo do Fome Zero, era tida aquela cidade que não devia existir, como o pessoal dizia. Como é que se faz uma cidade num lugar desse jeito que a gente ouvia? Né? Então, quando chegou a água em Guaribas, eu estava lá, eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? A alegria daquele povo, todo mundo correu para se molhar de roupa e tudo. A água jorrou e todo mundo correu lá para a água para se tomar banho com a roupa que estava, bem vestido para poder participar da solenidade, né? Aí na hora que o governador Wellington abriu a torneira, meu Deus, o pessoal correu assim como se fosse assim uma coisa... que se a gente teorizar, é dignidade, né? Assim, que nem se imagina, né? Impacta o saneamento. Passou a vida inteira sem ter água. A vida econômica. Caçando água em cacimba. Eu recebo. E aí as pessoas receberam e viram aquele negócio jorrando e ficaram encantados. Foi encantamento que teve. Aquilo ali foi um encantamento. Parecia mágica, né? E você, André? A professora falando, eu me lembrei quando aí eu tornei continuar morando na Santa Maria e quando fizeram a doutora, fizeram uma inauguração, né? Lá no Parque Alferraz, ali próximo da delegacia. E aí eu ficava olhando, eles colocaram uma torneira, né? E aí lá eles ligaram e saiu água de tarde. E aí uma hora improvável. Eu disse assim, nossa, nós vamos ter água à tarde. Essa hora da tarde? Aí foi assim, a mulher tava fazendo os testes para a inauguração no final do dia. E aí, quando foi assim, às 5h30, começou a chegar aquele volume de gente, aquela coisa, o governador chegou, o pessoal chegou e tal. E aí, todo mundo tem água, tem água, tem água. Aí foi aquela felicidade enorme. Aí veio o dia frustrante, que no outro dia eles estavam fazendo um teste lá e faltou. Mas aí normalizou de novo e a gente passou a ter água. E aí isso era assim de uma dimensão que você não tem tamanho. Por exemplo, eu tinha meus vizinhos ali, tinha a dona Arlinda, a dona Josi que ficava do lado, que elas iam buscar às vezes na horta à tarde, a dona Josi trabalhava com bolo, né? Então ela sempre precisava de água, então tinha que ir buscar em algum local para poder ali lavar as coisas. E a dona Arlinda tinha muito filho. E aí ela usava muita água e o reservatório era pequeno, não dava conta. Como é que eu vou dar banho nesse bando de menino? E aí ela ia sempre buscar. E assim, quando eu vi aquela imagem, quando eu vi aquela história naquele lançamento, eu me emocionei, eu chorei muito, porque ela é da mesma região, porque a região que ela mora é ali próximo também, é da região da Santa Maria da Codipe. Então assim, eu vivenciei tudo aquilo também. E a gente acabou que todas as vezes, eu acompanhei a criação do vídeo e toda vez que eu assisti eu chorava. Eu falava, meu Deus. Aí eu até comentei com a Júlia, eu disse, mulher, eu não aguento mais ver esse vídeo, que ela tá com 3 vezes que eu choro. E no dia foi uma emoção muito grande em ver ela, né? Porque quando eu vi ela lá e ela conversando, eu disse assim, eu sei porque a mesma dor que ela tinha, eu também senti, né? Eu quando criança sentia aquela dor, né? A gente tinha ali o acesso mais rápido, porque a gente tinha familiar no Mocambinho, às vezes a gente passava o dia no Mocambinho, então dava para tomar o banho e à noite ia para casa, né? Mas durante as vezes que a gente necessitou era muito ruim.
Mas essa é a importância. E aí no estado, quando eu entrei dentro do sistema, dentro da EGEA, né, na Águas do Piauí, foi nessa cidade quando a gente conseguiu colocar água e tinha muito cano que estava quebrado, aí acabou extravasando, acabou molhando tudo, e aí era menino correndo, banhando na lama, e aí o pessoal, olha, chegou água, e aquilo também me emocionou, né, porque as pessoas acreditaram e realmente a gente conseguiu, né, e tem muito avanço pela frente. Hoje o estado do Piauí, a gente completamos 1 ano, né, já temos vários investimentos em todo o estado, né, que é importante, mas ainda está muito longe de conseguir conquistar o que realmente de fato a gente quer. Professora, na sua trajetória, você cruzou com diversos governos, diversas lideranças. Como que a gente, nós leigos, né, eu, a Maia, até mesmo o André, como que a gente pode lutar e batalhar com essas políticas, com essas tarifas, para que isso se torne realmente uma coisa permanente, né? Não só uma ação de governos, não só uma coisa que dure ali um certo tempo. Claro que a gente quer que acabe, porque a gente quer que acabe a desigualdade social, né? Mas a gente sabe que essas políticas são importantes, né? Como que a gente pode agir? Olha, primeiro assim, estamos num momento propício onde eu posso discutindo plano de governo, né? Todos os candidatos discutindo plano de governo, ou plataformas que vão defender no Congresso e na Assembleia. Então, é hora da gente agir, da gente estar no mundo, né? No caos climático, isso volta. Aí vem tem um anúncio de um caos aí daqui para setembro, em plena eleição. O El Niño vai fazer uns estragos aí que a gente não tem a dimensão, mas que vai ser forte, vai. A gente precisa agir agora. Vamos fazer o quê para prevenir? Vai ter o quê mesmo agora para se... Então, é um momento de agir, num momento que está discutindo mudança de governo, e embora o governo possa ser do mesmo ou um aliado, mas é preciso constar no programa de governo. Se não constar, ele não se sente comprometido. E só vai constar se a gente participa das coisas, das discussões dele. Eles fazem até as discussões, meio sem divulgação também, mas a gente dá um jeito. Presta atenção, eu vou votar no fulano, eu vou prestar atenção aos passos dele daqui para frente agora. Então, eu vou prestar atenção onde é que ele anda, onde é que ele está discutindo, com quem que ele está discutindo. Preste atenção às entrevistas dele. Tem que participar, gente. O nosso problema é que a gente acha que a gente vota, aí o cara vai fazer tudo, ou a cara vai fazer tudo que a gente acha que tem que fazer. Você não disse nada, ele não, vocês não disseram isso, vocês não pediram. Um prefeito, a pessoa chega dizendo, tem que fazer, mas no meu programa de governo não tem isso, e vocês não pediram isso, então eu tenho que fazer o que está no meu programa de governo. Então tem que estar no programa de governo, né? Tem que participar. A participação social é a melhor coisa do mundo. E tem também a questão da criatividade de governança. Eu sempre digo, a água, uma das coisas mais desperdiçadas é a água da chuva. E a água da chuva é uma água boa, gostosa de beber. Mas é desperdiçada. Pensa quanto a água da chuva corre e se perde aí. Não tem a única tecnologia que tem social é a cisterna. E a cisterna é uma coisa que a Igreja Católica criou, que foi quem começou a fazer cisterna. E resolve a vida de muita gente, né? Durante a seca, pelo menos 4 meses, 5 meses, aquela cisterninha de 18 mil litros segura a família, no básico, claro. Mas a gente podia ter cisternões, né? Eu como governadora, eu fiz cisternões lá na Serra do Inácio, que é um lugar que ninguém ia lá, agora você vai lá, você já vê vida lá. Então, cisterna de 52 mil litros, você cava, faz tipo uma piscininha assim, com 20 centímetros de fundura, só para a água cair num lugar limpo e correr para a cisterna. E aquela cisterna de 52 mil litros dá para produzir, sei lá nesse lugar que eu fui, porque foi um lugar que eu descobri, foi uma descoberta aquele lugar. Então lá o pessoal está produzindo bem, até morango, com a Serra do Inácio que passava fome, que a gente só ia lá quem tinha negócio, não tem um transporte, não tem nada para ir para lá. Não tinha. Agora já tem alguns caminhõezinhos, carro pequeno que vai levar as pessoas. Primeira vez que eu fui lá, em 2019, como vice-governadora, minha primeira viagem como vice-governadora, eu voltei lá de lá arrasada. Porque parecia que aquele povo não existia, debaixo de 90 e poucas torres eólicas. Ninguém sabia que aquele povo morava debaixo daquela... Então, hoje tem vida lá, hoje já tem casa de farinha, produz mandioca, produz feijão. E tem uma senhora lá que aprendeu lá num curso que ela foi no Pernambuco,
E está produzindo morango, a coisa mais gostosa do mundo, mais bonita que eu vi na minha vida, em cima de uma serra. Tem lógica, né? A serra é fria, né? O morango gosta do frio. Então, ter essas iniciativas, essa criatividade. Se a própria empresa fizer, pega umas 10 comunidades assim, onde vocês estiverem, vamos fazer não é cara uma cisterna de 52 mil litros, não. Na época que a gente fez foi R$10 mil cada. Então, fazer para guardar a água da chuva. Né? Não tem um erro também, vamos fazer quando está chovendo. Aí tem que construir, quando termina de construir, a chuva foi embora. Tem que construir agora, para a próxima chuva, se tiver. E cuidar da água, né? Porque a água parada também é lugar de... Claro, mas a água, a gente lá com todo cuidado, filtro, tudo lá para o pessoal. Né? Puxa água com a plaquinha solar, a gente botou a plaquinha solar desse tamanho, puxa a água. Você está falando de uma inteligência que eu acho que é uma inteligência ela citou social. Uma palavra que né? eu achei interessante, tem que ter criatividade. Criatividade. Porque são tecnologias que se viu pelo pensamento. Você pensa, vai pensando, quanta gente está criando coisas maravilhosas aí. Bora pensar nisso. Ela fala de inteligência social, de governança, de vontade. E eu acho que, resumidamente, talvez eu usaria dizer que, falta consciência, né? Assim, para fazer as coisas. E falando em tecnologia, a consciência é a principal tecnologia humana. É o se importar. Acho que a gente está Tem que se importar, tem que se incomodar com a situação dos outros. É um pacto e um legado para as próximas gerações da gente falar daqui a pouco tempo, né, dentro de uma linha do tempo, se a gente puder mensurar, não falar sobre saneamento salvou. Né? A gente botar o saneamento num outro nível, né? Num outro patamar. Só pensa saneamento, água e esgoto. Não, tudo e a gente está falando de lixo, algo que é um universo, né? Mas água, gente, é muito Trata o lixo da sua casa que você está fazendo saneamento. E aí eu queria até para encerrar, acho que encerrando, né? A gente está com 1 hora conversando aqui. Conversa boa, menina. Acho que a gente vai pedir um café da próxima vez no lugar da água, né? Não, Isabel? O que ainda precisa avançar para que o saneamento, de fato, André, para a gente encerrar, seja um direito acessível a todos, na sua opinião? Você que é da área de comunicação, que é uma pessoa que sentiu na pele, que experienciou isso, que é muito sensível a isso, e que faz as articulações e que está diante de uma oportunidade de fazer uma assinatura nisso. Bom, na realidade, eu acho que as pessoas elas também têm que acordar, né, como a professora falou, acordar, que eu digo assim, quando você cobra de fato, você sabe, quando você chega e diz, só 2 dias para mim tá bom. Não, 2 dias não, é 1 semana, é todo dia, é 24 horas, né? E o nosso trabalho, quanto companhia, é buscar como ter, né? Quando vocês falam em tecnologia, é importante porque, olha só, onde o menino que não tinha água num certo período, hoje senta em mesas de conversa onde a gente busca até trazer um avião para fazer inseminação em nuvens para fazer chover no semiárido. Então isso é a tecnologia que a nossa empresa busca e está buscando, né? Nós estamos com diálogos com empresas que podem fazer isso. Em certos lugares a gente vê a dificuldade da chuva, a gente vê a dificuldade, a forma muito difícil de se ter água, né? E isso também está sendo estudado através da tecnologia. Por que não fazer aí a semeadura de nuvens para que a gente possa ter chuva para poder conseguir aí ajudar no abastecimento, né? E aí volta o que a professora falou, né? Que é importante. Não é só chover, é chover e saber guardar aquela água, né? Então, assim, é importante isso. Diante da escassez, o que fazer com a abundância? Exatamente. Então, é cuidar. Acho que, às vezes, nós temos aqui várias barragens, mas, às vezes, essas barragens a gente termina não cuidando. A gente deixa com que elas liberem água de uma forma desregrada, né? E acaba com que você vai olhar no momento de necessidade, como nós temos aí o famoso BR-Obró, as pessoas vão buscar e não tenham, né? Então é isso que nós temos que passar a organizar mais, né? Para que a gente possa ter no momento exato, né? Saber utilizar essa água. Não adianta, às vezes, como eu até falei há pouco antes da gente começar a gravar, Cristino Castro, você tem poços jorrantes, né? Poxa, é muita água, a gente tem muita água, a gente vive em cima. Já lá em Gilboés, bem pertinho? Já não tem.
né? Então a gente vive em cima de muita água. É só saber o lençol freático, né, que a gente falava nos fazer uma distribuição dessa água. E aí aonde a Dona Maria, o seu Antônio, que abre, que fala e diz 2 dias tá bom, vai passar a ter todo dia. Aí é onde a gente conscientizar a população de que lavar a calçada tá errado, porque a Dona Maria e o seu Antônio tá ficando sem água, né? Tudo isso faz com que a gente consiga entender que não é eu, é o próximo, é o vizinho do lado, né? Que todos nós precisamos, água é vida. Não é só eu que preciso de água, meu vizinho também precisa. Então, assim, se eu consumir demais, eu deixo ninguém que vive meu sem vizinho água. Não consuma. Não há vida. Então, assim, é saber que nós todos precisamos, então, saber regrar, saber utilizar, e isso que é o nosso bem precioso, né? Que é a água. Bem. Gente, foi incrível. Eu já estou pensando nos próximos episódios. O que a gente não disse. Deixamos de perguntar alguma coisa que, na opinião de vocês, foi importante e a gente se calou? Não, falamos sobre tudo. Eu gosto de perguntar isso para os convidados, porque às vezes há algo, ali, né? A gente vai tentando trilhar esse caminho e tem hora que tem muita água e a correnteza leva a gente. Tem horas que não. Só queria dizer assim. O que é importante falar que nós deixamos de falar? Que assim, você vivenciar é muito importante quando você consegue, além de vivenciar, como hoje eu estou vivenciando mais uma etapa da minha vida, que é estar ao lado de uma grande pessoa como a nossa querida professora, né, que também vivenciou tudo isso. Sim. Essas etapas que a gente vai vencendo, sabe? De você, na sua infância, não ter água, hoje você está tendo a oportunidade de estar trabalhando e levando água para as pessoas, né? Tá conversando, né? Tá aqui, né? Explicando para as pessoas a importância de por que economizar, por que regrar, né? Como utilizar essa água de um certo modo. Então, eu acho que isso é muito importante. Acho que a gente encerra com esperança, pelo menos ao meu ver. E principalmente, gente, você está assistindo a gente nos canais da AGE, em Timon, Teresina, no Piauí, nas redes sociais, no YouTube, compartilha isso. Sabe? Compartilha esse conteúdo. E mais do que isso, leva informação. Acho que a gente tem obrigação, enquanto ser humano, levar a informação para as pessoas. Não só sobre a tarifa social, que é um direito, mas as pessoas entenderem que elas têm direito a saneamento. Acho que a gente tem que fazer um combo aí de coisas que as pessoas precisam fazer e saber, não é? E a gente vem trilhando também um caminho aqui dentro dos episódios do Direto da Fonte para conscientizar todo mundo, Exatamente. né? Falar que saneamento não é só aquela água que sai da torneira, é muito além disso, né? E a gente vem pontuando isso tudo para justamente tentar conscientizar todo mundo, assim como vocês já fizeram muito. Foi incrível. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Dani Ducha. Até a próxima. Você não fez uma pergunta ordinária hoje, tá tão comportada. Gente, depois eu conto sobre a pergunta ordinária. A pergunta ordinária é aquela que, tipo assim, não estava prevista, é improvável. Gente, ela foi ótima com vocês. Obrigada, gente. Até a próxima. A gente se vê por aqui e por aí. Tenha certeza. Até já.